Você é um pacificador ou você está espalhando contenda? Fica aí que eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que Deus abençoe sua vida e sua casa em nome de Jesus. No capítulo 5 de Mateus, versículo 9, o Senhor Jesus ensinando, né? E ali sobre as bem-aventuranças. Ele deixou assim, bem-aventurado os pacificadores. Pacificador é aquela pessoa que promove a paz. Pacificador é aquela pessoa que procura resolver conflito sem o uso de violência, seja ela violência psicológica ou violência física, né? Isso é um pacificador. E nós estamos vivendo numa época de muitos conflitos, né? E a gente vê tanta coisa. E hoje eu estava me lembrando dessa palavra, na realidade ontem. E eu estava pensando. O exemplo que Jesus disse sobre os dois fundamentos é ouvir a palavra e praticar. Coloquei em prática. Mas quem na Bíblia ouviu esse estudo, esse ensinamento e colocou em prática? Você tem um, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um pacificador. Se você for na carta de Paulo a Filemon, você vai ver que é uma carta de Paulo resolvendo um conflito que o Filemon, que era um homem rico, que morava em Colosso e era proprietário de muitos escravos, tá? Era proprietário de muitos escravos. Um desses escravos, chamado Onésimo, fugiu. E Paulo fala aqui no capítulo 1 e versículo 10, que ele conheceu Onésimo nas prisões. E agora Onésimo aceita a Jesus, torna-se um cristão, e Paulo vai escrever uma carta para Filemon. Porque pela lei romana, o Filemon poderia chicoteá-lo, marcar ele, tá entendendo? Poderia chicoteá-lo, como eu já falei, descer a peia nele, como diz o nordestino, dá uma surra nele, uma pisa. E além de tudo, poderia colocar ele em trabalho forçado, marcar ele com ferro em brasa. Mas o Paulo vai escrever uma carta e alguns pontos, porque é do versículo 10 ao versículo 19, 21, quer dizer, o Paulo fala assim, olha, peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, no outro tempo, te foi inútil, mas agora, a ti e a mim, é muito útil. Eu te tornei enviado. E tu torna o recebê-lo, como em minhas entranhas. Olha para você ver. Se você for ver no versículo 18, Paulo vai falar assim, ó. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso em minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, escrevi. Eu pagarei, para te não te dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. E Paulo, no versículo 21, fala assim, ó. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda dará mais do que eu digo. Olha para você ver. Aquele Paulo que falava que cumpria a lei, matava cristão, né? E pela lei romana,
aquele homem tinha o direito tudo que eu falei. Será que nós temos pacificadores assim? Hoje, será que eu, você e eu, será que nós somos pacificadores? Nós estamos promovendo a paz? Ou nós estamos espalhando contenda? Espalhando contenda. Não. Seja um pacificador. Igual Paulo foi. Aqui Paulo está sendo um pacificador nato. Siga o ensinamento de Jesus como Paulo ensinou, como Paulo seguiu. Bem-aventurados os pacificadores. O que Paulo foi? Um pacificador. Faça como Paulo. Siga os ensinamentos de Jesus. E você será abençoado com certeza, em nome de Jesus.